Olá pessoal, mais um vídeo, agora um vídeo abordando a seção 3.6 do nosso livro-texto, né? Essa seção trata de derivadas das funções logarítmicas, tá? Eu diria que é a última seção que vai tratar de regras de derivação, ok? No final dessa seção a gente vai ter uma tabela aí com derivadas de todas as funções mais básicas que surgem nos cursos de cálculo, ok? Então vamos lá. Então eu já aproveito para comentar que teremos um vídeo talvez um pouco extenso, né? Porque tem muita informação aqui, de acordo? Então vamos lá. O ponto de partida, já que eu estou querendo falar derivada da função log, vamos falar dessa função aqui inicialmente, tá? A função que para cada x associa a elevado a x, onde esse a, sempre lembrar disso, é um número positivo e diferente de 1. Esse é um número real positivo e diferente de 1. Tá? Essa é a função exponencial, a função exponencial de base A, já falamos isso, sobre ela, né? E ela aparece muito aí no nosso curso, tá? Lembrando que aqui, essas entradas aqui, são números reais, ou seja, entra qualquer real, e a saída são números reais positivos, tá? Então, o exponencial de um número é sempre um número positivo, ou seja, se você pegar uma base positiva diferente de 1 e fixar, essa base elevada a qualquer real sempre é possível, ok? Isso resulta num número, e esse número sempre é um cara positivo, tá? O que é a função log, né? A gente já observou que essa função definida desse jeito, ela tem um caminho de volta, ok? Então, a função exponencial, dado um x, ela associa a na x, tá certo? O caminho de volta seria o quê? Dado um cara aqui, eu vou associar um cara aqui. Mas quem que é o cara que eu vou associar aqui? É exatamente aquele cara que estava associado com aquele cara lá, ok? Talvez um pouco confuso, mas é a ideia da função inversa, tá? Então, a função log, ou esse caminho de volta, né? Vamos colocar aqui com notação de função, tá? Eu vou colocar aqui o caminho de volta, ok? É exatamente, melhor, vamos fazer assim, já que eu usei a setinha verde ali, vamos pegar uma setinha verde, né? Sei que eu estou fazendo o caminho de volta, ou seja, dado um x aqui, nesse intervalinho, eu vou associar um cara aqui, tá? Sempre respeitando essa ideia da inversa, tá? Então, esse número aqui, a gente chama de log de x na base A. Ok? Lembrando, então, isso é bem importante, que as entradas agora da função log são os reais positivos, por isso que a gente fala sempre que não faz sentido calcular log de zero ou log de um cara negativo. Por que não faz sentido log de zero? Porque o zero não é imagem de ninguém, é pela função exponencial, como também os números negativos, tá? E aqui, obviamente, a saída vão ser todos os reais, né? Exatamente por causa da questão da inversa, tá? São todos os reais. Perfeito? Então, só observar algumas coisas que a gente já fez, né? Essa função aqui, ou seja, a função a na x, a gente já aprendeu a derivar, né? Quanto que é a derivada de a elevado a x? A gente já viu que é exatamente a elevado a x, logaritmo natural da base. Ou seja, é o log de a na base i, por isso o logaritmo natural da base. Tá? Então já aprendemos isso. Já aprendemos também, se a base for o número e, que isso é uma verdade. Tá ok? E também fizemos a adaptação disso com a regra da cadeia. Se eu tiver a elevado a não elevado a x, não elevado a x, certo? Mas uma função de x, u sendo uma função de x, a gente já aprendeu a derivar também. Isso é exatamente derivada de a elevado a u com relação a u, né? Que é a elevado a u logaritmo natural de a vezes u', ou seja, vamos colocar aqui na notação, tá? Derivada de u com relação a x, né? Que nada mais é do que o nosso u' de x, tá? Então, isso são coisas que a gente aprendeu sobre a função exponencial, tá? O que a gente vai perceber agora, usando o que a gente já fez na sessão anterior, que é a derivação implícita, a gente vai derivar a função log exatamente a partir, né, ou seja, usando a derivação implícita e conhecendo a derivada da função exponencial. Então, em resumo é o seguinte, se eu sei a derivada da função direta, é possível buscar a derivada da função inversa simplesmente por usar derivação implícita, ok?
que é o que a gente fez na sessão anterior. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. É importante que eu faça nessa mesma tela, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de U, tá? Ou melhor, eu vou chamar de Y, né? Ou seja, a minha função, ela pega um x e leva em y. Quem que é o y? A log de x na base A. O que eu estou querendo buscar? Y de x. Quanto dá? Né? Vamos ver. A conta aqui, vamos apagar isso aqui, tá? A conta aqui é simples, tá? Eu tenho que o y é log de x na base A. O que significa dizer que o y é log de x na base A? Isso é equivalente a dizer que a elevado a y é x. Da onde que vem isso? Exatamente do fato da função log na base A e a função exponencial com base A serem inversas uma da outra. Agora eu vou colocar em outra cor aqui a dependência, né? Sempre lembrar que o y depende de x. E agora eu vou usar a derivação implícita, né? A derivação implícita vai dizer o seguinte: se isso é uma verdade, então a derivada com relação a x de a elevado a y é igual à derivada com relação a x de x. Ok? Então, observe o seguinte: por que eu posso fazer isso, né? Porque se uma função de x é igual a outra função de x, então as derivadas coincidem. Ok? Então, vamos lá. Agora, então, isso implica, na verdade, isso é igual, né? Isso é equivalente, perdão. Quanto é a derivada de x com relação a x? Essa a gente tira de letra, é 1, né? Igual. Agora, quanto é a derivada de a na y com relação a x? É exatamente essa conta aqui, ó. Só que no lugar do u, eu tenho y, né? Então, vai ser quanto? O próprio a na y vezes logaritmo natural de a vezes o y'. Perfeito? Então, observe o que eu tenho aqui. Eu tenho o que eu queria, o y'. Então, basta isolar ele e a gente tem a derivada da função log de x na base A. Então, vamos lá. Vamos colocar de outra cor aqui. Então, isso implica. Agora, só um pouco de cuidado. Quanto que é a derivada de y com relação a x? Então, aqui eu tenho 1, né? Esse é 1. E esse cara vai passar dividindo. Ok? Então, esse é um cuidado, né? É possível passar esse cara dividido, então eu tenho cuidado para ver se eu não lido com o zero, né? Eu não posso dividir por zero. Então, a primeira coisa é o log de a. O logaritmo natural de a, ele tem chance de dar zero? Ele vai ser zero se o a for 1. Log de 1 é zero. Por que log de 1 é zero? Porque a elevado a zero é 1. Se a elevado a zero é 1, então log de 1 é zero. Agora, observe que o a é a restrição da exponencial. A base não pode ser 1. Então, esse cara aqui não é zero. Então, ele pode passar dividindo. Tá? E o a na y? O que eu sei sobre o a na y? O a na y é o x. Certo? O a na y é o x, que é exatamente essa entrada aqui. Essa entrada aqui está em 0 mais infinito. Então, isso é sempre positivo. Então, eu posso passar dividindo com certeza. Então, aqui eu tenho x vezes ln de a. Então, passei esse cara dividindo. E o a na y, que é o meu x, passei dividindo também. Então, eu ganhei aqui uma expressão para a derivada da função log. Ok? Então, isso está dizendo para a gente, de alguma forma, que a derivada com relação a x de log de x na base A nada mais é do que 1 sobre x vezes o logaritmo da base. Esse cara é um número, tá? Esse cara aqui é um número, o x que está variando, tá? Então, sem muito esforço, só usando a técnica de derivação implícita, a gente ganhou a derivada da função log. Claro, uma vez conhecida a derivada da função exponencial. Ok? Bom, isso vai dar margem agora, ou vai dar origem aí a uma bela discussão, tá? É o que a gente vai fazer agora. Então, o que a gente acabou de perceber é que a derivada com relação a x da função log de x na base A é exatamente 1 sobre x logaritmo de A, tá? A primeira observação já que a gente faz, a gente gosta muito da base E, né? Ok? Então, como que fica agora a expressão para a derivada se a gente tiver o log de x na base E, né? Então, vamos lá. A derivada com relação a x. Quando a gente tem o log na base E, a gente costuma usar ln, né? Então, ln de x. Quanto vai ser isso? 1 sobre x. Por que 1 sobre x? Porque o log de E vai ser 1.
né? Log de E é 1 porque é elevado a 1, né? Então vamos lá. E elevado a 1 é o E. Então a função exponencial de base E leva o 1 no E. O que a inversa vai fazer? Vai pegar o E e levar no 1. Por isso que log de E na base E é 1. Ok? Então são os comentários sobre a função log, que assusta muita gente, mas não há problema nenhum. Você tem que entender, claro, a função exponencial. Perfeito? Então é isso aí. Tá? Agora o que eu vou comentar com vocês aqui, rapidamente, vamos fazer um exemplo. Tá? Um primeiro exemplo. Esse exemplo eu vou pegar exatamente essa função aqui, ó, f de x igual ao logaritmo natural, e vamos colocar aqui x ao cubo mais 1. Tá? Eu não vou me preocupar muito com o domínio dessa função, tá? Aqui você tem que observar que para isso fazer sentido, esse cara aqui tem que ser positivo, né? Porque é o argumento da função log, né? Então tem que ser positivo, tá? A gente vai derivar, sempre onde a derivada existir, a gente vai ter uma resposta de quanto é a derivada, tá ok? Agora, como que eu derivo isso? Eu aprendi a derivar log de x. Aqui eu tenho log de uma função de x. Bom, então a estratégia lá da regra da cadeia, seção 3.4. É como se a gente pegasse e escondesse esse cara aqui como u, né? E daí a gente vai lá e deriva. Quanto que é f' de x nesse caso? Né? A primeira pergunta que vem é, se você tiver ln de u, você derivar com relação a u, ln de u derivada com relação a u é exatamente isso aqui, ó. Ln de x derivada com relação a x. Eu só troquei x por u. Vai ser exatamente 1 sobre x, ou seja, 1 sobre u. Certo? Então, a derivada de ln de u é 1 sobre u. Então, o que diz a regra da cadeia? Eu vou pegar essa derivada e aplicar no u. Perfeito? Só que agora eu tenho que multiplicar por u'. Certo? Mas nesse caso, quem que é u'? O u é x ao cubo mais 1, né? O u é x ao cubo mais 1. Então, quem é u'? 3x quadrado. Lembrando que esse u' é exatamente a derivada do u com relação a x, né? Então, aqui eu posso apagar, tá certo? E escrever 3x quadrado. Então, o que eu tenho aqui? A derivada é 3x quadrado sobre x ao cubo mais 1. Tá ok? É isso aí. O que eu acabei, então, de utilizar foi a derivada da função ln de x, só que agora esse x aqui é uma função de u. Tá lá, função de u. Perfeito? Então, isso aqui é uma verdade, né? Derivada de ln de u com relação a u é 1 sobre u, ou seja, exatamente escrever isso aqui, só que no lugar de x eu tenho u, tá? E eu só vou apagar aqui para escrever como que fica a formulação da regra da cadeia por causa da função log, né? Então, se a gente tiver aqui a derivada com relação a x agora, o logaritmo natural de u, quanto que é? Então, você vai derivar log de u com relação a u, é 1 sobre u. Só que daí você tem que multiplicar por u', ou seja, é u' sobre u. Certo? Isso é uma coisa que vocês vão decorar, inclusive, né? Rapidamente. Quanto que é a derivada de log de u? É u' sobre u, direto. Ok? Bom, se você preferir, você coloca isso aqui. A derivada do ln, o u é uma função de x, né? Então, ln de g de x. Quanto que é a derivada? O g de x é u, né? Então, é u' sobre u. É a mesma coisa, tá? Escrevi a mesma coisa aqui, só que aqui é u e aqui eu explicitei como função de x, esse u, tá? Então, em essência está aí, derivada da função log. E agora a gente pode trabalhar bastante, tá? Então, vamos lá. Avançando um pouco, vamos fazer mais um exemplo, tá? Vou pegar esse exemplo aqui, tá? Se você tivesse o logaritmo na base né? Logaritmo natural da tangente de x, ok? Quanto que seria, então, a derivada, né, nesse caso? Quanto que seria a derivada? Então, a primeira coisa, eu vou lá, eu sei derivar ln de u. Derivar de ln de u é 1 sobre u, se eu derivar com relação a u, né? Só que como eu estou derivando com relação a x, então é u' sobre u. Então, o que eu tenho aqui, vamos colocar na mesma cor, exatamente u', vamos colocar aqui u' sobre u. Agora, quanto que é a derivada de tangente de x? É a secante ao quadrado de x.
Já fizemos isso atrás e conforme vocês forem fazendo exercícios, vocês vão se adaptando com essas regrinhas, tá? Tangente de x, tá? Novamente, seria interessante vocês colocarem essa função no GeoGebra, tá? Por que seria interessante? Porque, de alguma forma, o logaritmo está definido só para argumentos aqui positivos. Existe uma infinidade de pontos onde a tangente é zero, então esses pontos estão fora do domínio da função. E mais, a tangente tem uma infinidade de intervalos onde ela é negativo, tá? Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que essa função aqui, ela está definida só em pedacinhos de intervalo, ok? Então, vale a pena ir lá no GeoGebra e definir f de x igual, eu acho que é o ln mesmo, ver como que é a notação lá, tá? Da tangente de x. Sempre, se eu não sei a sintaxe, quando eu não sei a sintaxe, eu busco informação, e é o que vocês precisam fazer. Então, se colocar lá, logaritmo natural, GeoGebra no Google, ele vai te dar a sintaxe com certeza, tá? Então, observa o gráfico lá para ver. E, claro, aonde a função está definida, aonde essa função está definida, se a derivada existir, a derivada é dada por isso. Ok? Perfeito? Uma outra coisa que eu só gostaria de observar nesse exemplo, que vale a pena, é isso aqui. Muitas vezes a gente tem o logaritmo da tangente de x, né? Eu calculei a derivada direta, mas o que eu poderia fazer? Escrever desse jeito. Primeiro, tangente é seno de x sobre cosseno de x. Agora eu vou usar a propriedade de log. O log pega um quociente e leva numa diferença, né? Isso é uma propriedade do log. Então, eu posso escrever, então, o log do seno sobre cosseno como sendo o log do seno menos o log do cosseno. Perfeito? Então, agora eu vou derivar. Quanto que seria a derivada? Vamos lá. Derivada de ln de seno de x. Exatamente o linha, né, que é o seno de x, linha sobre o seno de x, menos cosseno de x, linha sobre o cosseno de x. Agora, quanto é isso? Derivada do seno é o cosseno, né? Dividido por seno de x. Menos derivada do cosseno, né? Quanto que é a derivada do cosseno? É menos o seno. Então, mais aqui, seno sobre o cosseno. Se você preferir aqui, dá para fazer continha, tá? Cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado, mais seno vezes seno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. E aqui embaixo ficou o produto, né? Só fiz a continha, tá? E daí vem uma pergunta, né? Bom, mas isso é derivada. Isso é derivada, não teria que ser a mesma coisa? Sim, teria que ser a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. Isso aqui, vamos lá. 1 sobre a tangente. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho 1 sobre a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então, aqui fica cosseno sobre seno. Vezes secante ao quadrado. A secante é 1 sobre o cosseno. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado. E aí fica 1 sobre seno de x vezes o cosseno de x, né? Porque esse quadrado cancela com esse cosseno. Então, mesma coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes você pode trabalhar um pouquinho com a função antes de derivar, se isso for possível. Perfeito? Um outro exemplo nessa linha, se eu tivesse aqui, ó, f de x igual, por exemplo, ln de x ao cubo, ok? Quanto é a derivada? A gente vai lá e chama esse cara de u, né? Então é x ao cubo linha sobre x ao cubo. Isso dá quanto? 3x quadrado sobre x ao cubo, ou seja, 3 sobre x. Então, fui na derivação direta, né? Agora, o que eu poderia ter feito aqui, o que acontece com esse 3? Ele cai, né? Propriedade do log. 3 ln de x. Então, quanto que seria a derivada? O 3 vezes a derivada ln de x, que é 1 sobre x. Estão percebendo? Isso aí é mais uma observação, ok? Seguindo nessa mesma linha, vamos pegar uma outra função aqui. Que função é essa? G de x, agora vamos pegar o log numa outra base, log na base 10, por exemplo, de 2 mais seno de x. Qual o cuidado que eu tenho que ter quando eu tenho log numa base diferente? Aqui é u, né? Então, como que é
se eu pegar log, uma base A de U, né? A derivada com relação a x, quanto que é, na verdade? Vai ser 1 sobre U, ln de A, só que eu tenho que multiplicar por U', né? Então, na verdade, eu vou tirar esse U' daqui, tirar daqui, e vou escrever como U'. Então, o log de U na base A tem derivada U' sobre U, só que o denominador ainda está multiplicado por logaritmo natural de A. Se o A for o número E, então o logaritmo natural de E é 1. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Quanto que seria o G' de x nesse caso, né? É exatamente 2 mais seno de x', dividido por 2 mais seno de x, tudo isso multiplicado pelo logaritmo natural de 10. Agora conta, quanto que é a derivada de 2 mais seno x? É a derivada do 2, que é 0, e a derivada do seno, que é o cosseno. Dividido por ln de 10, é um número, vezes 2 mais seno de x. Perfeito? É isso aí, então. Tá? Então, já estamos derivando funções logarítmicas, ok? Agora, é um comentário que vai ser útil depois no cálculo integral. Vamos pegar uma outra função. É essa função aqui, ó. O logaritmo natural, não do x, mas do módulo de x. Tá? Logaritmo natural do módulo de x. Essa é uma função bem importante, a gente vai usá-la bastante, né? Qual seria o domínio de definição dessa função? Né? A única restrição que a gente tem aqui é que esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Se ele for zero, eu estaria calculando o log do módulo de zero. Log de zero, não faz sentido. Se ele for positivo, eu estou com o log de x, né? E se ele for negativo, é o log de menos x. E lembrando que log de menos x faz sentido, desde que o x seja negativo. Ok? Essa função eu poderia até escrever aqui, ó. Vou colocar aqui, vocês podem ver no GeoGebra o gráfico perfeitamente, tá? Mas o gráfico é o seguinte: se o x for positivo, eu coloco log de x. Então, vamos lá, log de x, ele sempre passa no 0 aqui, né? Esse é o log de x, tá? E se o x for negativo, quanto que é? É o log do oposto do x. Então, se o x for negativo, né? É o log do oposto. Então, você vai ter uma simetria aqui. Pensa aí. Tá? Então, esse lado aqui é simétrico com relação ao eixo, os dois lados, né? Eles são simétricos com relação ao eixo y. Ok? Não tá bom meu desenho aí, mas a ideia é mais ou menos essa. Tá? Então, observa. Se eu quiser derivar, então, essa função, como que faz? Eu vou ter que derivar também em partes, né? Se o x for positivo e se o x for negativo. Então, vamos lá. Se o x for positivo, quanto que é a derivada de ln de x? Acabamos de ver, né? É 1 sobre x. E se o x for negativo agora? Então, eu preciso derivar com relação a x o ln de menos x. Já que o x é negativo, o oposto é positivo, né? Então, agora, a parte interessante aqui é que esse cara vai fazer o papel do 1, né? Então, como que fica a derivada? Menos x' dividido por menos x. Quanto que é a derivada com relação a x de menos x? É menos 1, dividido por menos x. Ou seja, é 1 sobre x. Opa! Então, a gente está percebendo que a derivada do logaritmo do módulo de x é 1 sobre x sempre. Ok? Isso é uma informação importante, tá? Vamos apagar aqui. Esse é só um rascunho. Né? Isso está dizendo para a gente, vamos colocar até em outra cor aqui, que a derivada com relação a x do ln do módulo de x é exatamente 1 sobre x. Perfeito? Isso vai ser bastante útil na sequência do curso, tá? Só uma observação, interpretação geométrica derivada, tá? Aqui é o ponto 1, né? Se a gente chegar aqui e perguntar qual a inclinação da tangente aqui, o que a gente faz? É exatamente a derivada no ponto 1, que é exatamente se a derivada num ponto x qualquer é 1 sobre x, então a derivada no ponto 1 é exatamente 1 sobre 1, que é 1. E agora, se você pegar esse cara aqui, que é o menos 1, né?
quanto que é o logaritmo do módulo menos 1? É o logaritmo de 1, que é 0, então ele passa aqui. Quanto que seria essa inclinação aqui? A tangente, né? Nesse ponto. É f' de menos 1. Então, novamente, a derivada dessa função num ponto x é 1 sobre x. Então, aqui eu vou ter exatamente 1 sobre o x é menos 1. Então, é menos 1. Então, essa reta aqui tem inclinação 1 e essa daqui, como tem uma simetria, tem inclinação menos 1. Parece bastante razoável, né? Perfeito? Então, muitos exemplos aí sobre derivação de funções log, tá? Muitos mesmo. Ok? Então, é isso que eu tinha nessa parte. Agora vamos avançar um pouquinho mais, tá? Eu quero dar uns pitacos aí para vocês sobre o que a gente entende por derivação, não das funções logarítmicas, mas derivação logarítmica, tá? É uma técnica de derivação também, tá? Eu diria que é a última técnica que vocês vão aprender agora, tá? Então, só fazer um exemplo, tá? Um exemplo de estudo, né? Suponha que você tenha aqui f de x como sendo raiz de x é a x quadrado vezes, né? Aqui eu tenho x quadrado mais 1 elevado a 10. Ok? Suponha que eu tenha essa função. E o meu objetivo é calcular a derivada. Tá? Eu quero mostrar para vocês duas técnicas de fazer essa conta. Uma delas é meio força bruta. O que seria a força bruta? Né? Aqui eu tenho um produto, na verdade, de 3 funções, né? Tá? Isso aí acho que vale um comentário. Eu tenho um produto aqui de 3 funções. Essa e essa. Ok? Então, a derivada do produto de 2 funções a gente sabe como funciona. Agora vamos ver o seguinte, só um rascunho aqui, tá? Se eu tivesse f vezes g vezes h e derivar, eu tenho 3 funções, mas na verdade eu tenho 2. Eu vou agrupar f com g e deixar h sozinho. Então, como que é a regra do produto, né? É exatamente a derivada da primeira vezes a segunda, então a primeira é essa daqui, né? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora, vamos lá. Aqui eu tenho a derivada de f vezes g, mais uma regra do produto. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que tudo isso está multiplicando por h. Mais f vezes g vezes a derivada do h. Agora veja, f', g, agora eu estou buscando o h aqui, né? Mais f, g', h, mais f, g, h'. Ou seja, a derivada de f vezes g vezes h nada mais é, deriva a primeira, multiplica pela segunda e terceira. Primeira, derivada da segunda, multiplica pela terceira. Primeira, segunda, derivada da terceira. Ou seja, eu distribuo como se fosse 2, ok? E para 4 vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Ok? E vamos ver como que fica essa derivada. Então, eu vou lá e vou pegar a derivada da primeira e multiplicar pela segunda e multiplicar pela terceira, ok? Mais a primeira vezes a derivada da segunda e multiplico pela terceira. Mais a primeira, a segunda e a derivada da terceira. Agora conta, né? Quanto é a derivada quanto que é a derivada de raiz de x, ou seja, derivada de x a meio? Já fizemos isso, né? É meio x a menos meio, ou seja, é 1 sobre 2 raiz de x. Então, repete, é a x quadrado, repete x quadrado mais 1 é 10, mais raiz de x. Agora, eu preciso dessa derivada. Quanto que é a derivada de e na u? É e na u vezes u'. Derivada de x quadrado é 2x, vezes x quadrado mais 1 a 10. Mais, aqui eu tenho raiz de x, é a x quadrado. E agora eu tenho a derivada de x quadrado mais 1 a 10. Ou seja, se esse cara for u, derivada de u a 10 é 10u a 9 vezes a derivada do u, que é 2x. Perfeito? A menos do tamanho aí da derivada, né?
eu consegui fazer essa derivada de um jeito até relativamente fácil. Ok? Agora vem uma parte interessante aqui, tá? Que eu quero discutir com vocês. Agora a estratégia da derivação logarítmica, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho um produto de 3 funções. Essa função aqui, ó, ela é positiva exceto no zero. Essa função, como exponencial de alguém, é sempre positiva. X² mais 1 é sempre maior ou igual que 1. Então, elevado a 10 é sempre positivo também. Então, a conclusão é que essa função aqui, a menos do zero, é sempre positiva, tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu vou fazer vou fazer um ajuste aqui. Se isso daqui é igual a isso, a gente poderia pensar em calcular, antes de fazer a derivada, a gente vai lá e calcula o logaritmo de f de x. Por isso, derivação logarítmica, você não vai derivar a função, mas sim o log dela. Quanto que é o log de f de x? Então, vamos lá. É o log de raiz de x vezes ax² vezes x² mais 1 a 10. Por que é legal, nesse caso, usar o log? A função aqui, ela é um produto de 3 funções. O que o log faz com o produto? Ele distribui como soma. E vocês já devem perceber que a derivada de uma soma é muito mais fácil ou mais rápida do que a derivada de um produto. Claro que aqui eu estou tendo que trabalhar também, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso aqui, eu tenho o log de x a meio. O que acontece com o meio? Né? Tem o x a meio aqui. O que acontece com o meio? Ele desce. Então, meio é ln de x. Mais a mesma coisa aqui. Esse expoente desce. Então, fica x² vezes o log de e, que é 1. Então, fica só x². Mais, novamente, aqui eu tenho um expoente que vai descer. Então, aqui eu tenho 10 vezes o log de x² mais 1. Ou seja, o logaritmo de f de x é dado por isso aqui. Agora, o que eu faço? Eu derivo dos dois lados com relação a x. Ok? Quanto que é a derivada disso aqui com relação a x? A gente acabou de ver. É o f' de x sobre f de x. Né? A derivada de ln de u é o linha sobre u. Então, isso vai ser igual à derivada disso aqui. Agora, vamos lá. Meio vezes a derivada do ln de x. Ou seja, meio vezes 1 sobre x, ou seja, 1 sobre 2x, mais a derivada de x², que é 2x, mais 10 vezes a derivada de ln de x² mais 1, ou seja, o linha nesse caso, né, o linha aqui vai ser 2x sobre x² mais 1. Perfeito? E daí a pergunta, quanto é a derivada nesse caso? O que eu vou fazer? A derivada ela está aqui, ó. Então, simplesmente pega esse cara, que é a função original, e passa multiplicando. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou tirar essa função daqui e vou colocar ela aqui. Perfeito? Vamos pegar a borracha, tirar ela daqui. Eu tenho a derivada. E quem é ela? Raiz de x vezes ax² vezes x² mais 1 a 10. Agora, claro, será que essa função em azul aqui coincide com essa função aqui? Com certeza. E se você quiser ver que coincide mesmo, nessa expressão aqui, coloca esse termo em evidência. E observa que vai sobrar exatamente isso aqui. Perfeito? Então, a estratégia de derivação logarítmica não é você derivar a função, e sim derivar o log dela. Ok? Essa é uma boa estratégia, às vezes, em alguns casos, tá? A gente vai usar bastante isso. Perfeito? Então, é só chamando atenção, né? Em vez de derivar uma função, a gente deriva o log dela, né? Perfeito? Por exemplo, só para a gente brincar um pouco. Se você tivesse aqui uma função, vou colocar ela inteiramente positiva, tá? x² mais 1. Então, ela é toda positiva. A gente sabe que a derivada é 2x, tá? Mas o que eu poderia fazer aqui era aplicar o log dos dois lados, tá? Igual a ln, nunca faço desse jeito, mas é só para exemplificar, tá? Bom, eu vou derivar agora dos dois lados, ok?
Quanto que é a derivada de ln de f de x? Né? ln de f de x. F' de x sobre f de x. Isso é igual. Quanto que é a derivada do ln de x quadrado mais 1, né? Ficou bem redundante isso, né? Mas enfim, é o linha sobre u, ou seja, 2x sobre x quadrado mais 1. Tá? É claro que nesse caso aqui, tá? A gente não ganha muita coisa, mas pelo menos você consegue agora, o f de x cancela com esse, né? Então você tem a derivada. Então eu fiquei andando em rodas aí, tá? Mas pelo menos para mostrar para vocês que se aonde, né? Claro que vocês poderiam reclamar, né? Professor, e aonde a função for negativa? Aonde a função for negativa, eu não poderia aplicar o log, né? Essa estratégia vale apenas aonde a função for positiva. Claro que, eu já vou apresentar isso para vocês, em vez de derivar o log da função, você poderia derivar o log do módulo da função, né? Porque a gente acabou de ver que o log do módulo de uma função, se você derivar, isso é exatamente a mesma conta, f' de x sobre f de x, né? Vimos há pouco. Perfeito? E eu vou usar isso para justificar uma regra que vocês usam bastante, que é a regra da potência, ou seja, a regra do tombo, né? Vamos colocar aqui. Ok? Vamos supor que você tem essa função aqui, f de x igual a x elevado a a, né? Perfeito? Sempre tem que ter muito cuidado com essa função, tá? Porque dependendo do a e os domínios, eles mudam muito. Por exemplo, se o a for 1/3, o domínio dessa função é todos os reais. Se o a for 1/2, o domínio dessa função são os reais positivos, incluindo o zero. Tá? Então, sempre cuidar com essa função, tá? Mas o fato é o seguinte, aonde ela estiver definida, eu vou mostrar para vocês uma estratégia para derivar. É claro que vocês já sabem derivar essa função, aquela história lá de que o expoente cai e subtrai 1, né? Eu só queria fazer um comentário aqui rápido e justificar para vocês a regra agora, tá? Usando derivação logarítmica, ok? Então, ok, ó. Suponha que f de x igual a x é igual a x elevado a a. Então, o módulo de f de x é exatamente o módulo de x elevado a a. Por que eu estou usando o módulo? Exatamente para, aonde isso for negativo, eventualmente isso é negativo, eu deixar ele positivo. Aonde for zero, essa técnica não é boa, tá? Essa demonstração não é boa, tá? Perfeito? Por quê? Agora, isso é exatamente o módulo de x elevado a a, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar uma outra aqui. Eu vou derivar dos dois lados. Perdão, eu não vou derivar ainda. Se isso é igual a isso, agora sim, eu vou aplicar o log dos dois lados. Aonde isso for possível, claro, né? Isso só não vai ser possível quando a função f for zero, tá? Bom, então o log de módulo de f de x, né? Tá aqui, é igual ao log de um módulo de x elevado a a. Só que agora eu posso trabalhar um pouquinho mais, porque esse expoente agora cai, né? Propriedade do log. Então, ln é a ln do módulo de x. E agora o que eu vou fazer? Já que isso é igual a isso, então a derivada com relação a x do log do módulo de f de x é igual à derivada com relação a x de a ln do módulo de x. Isso implica agora o quê? Como que é essa derivada aqui? Derivada do ln do módulo de u é o linha sobre u, né? Então, é f' de x sobre f de x. Isso vai ser igual agora, esse A é uma constante, né? A base não é a potência, é a fixa, né? Ok? Então, isso aqui é A vezes, quanto que é a derivada do log do módulo de x? É 1 sobre x. Agora, observa isso aqui, ó. Tá? Isso está dizendo para a gente, de alguma forma, vamos colocar aqui, isso implica que o f' de x é esse cara aqui, eu vou passar multiplicando, tá? Então, é a sobre x vezes f de x. Ou seja, a sobre x vezes, quanto que é f de x, né? Quanto é f de x? F de x é xa. Então, xa. Isso dá quanto? A. Agora, eu tenho xa dividido por xa1. Ou seja, xa menos 1. Tá? Eu justifiquei para vocês aí a regra do tombo, a regra da potência. Uma coisa que a gente já vem usando desde lá do início, tá? Então, vocês veem que com regra da cadeia, derivação implícita e derivação logarítmica, eu consegui justificar essa regra de uma forma relativamente simples. Perfeito?
É isso aí. Agora vamos avançar um pouquinho mais, tá? O que a gente, só fazer um resumo aqui rapidamente, né? O que a gente fez até agora, né? Só um comentário. Se você pegar a derivada de um número A elevado a um número B fixo, a derivada com relação a x é zero, tá? Só para vocês terem cuidado, tá? Agora, se eu tiver aqui uma função de x elevar ao expoente b, o que eu uso aqui? Esse cara aqui faz papel de um certo u, né? Então, eu uso a regra da potência, a regra do tom. Então, esse cara aqui cai, né? Então, é o b, f de x, eu subtraio 1 do expoente, só que eu tenho que multiplicar por f'. De acordo? E agora, eu poderia ter isso daqui, ó. A elevado a uma função. Então, aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho a regra da potência, porque eu tenho uma potência, função de x elevado a b. Aqui eu tenho uma função exponencial, a elevado a g de x. E daí, quanto que é a derivada? A elevado a u ln de a vezes u'. Perfeito? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se, por exemplo, você tiver isso aqui, ó, x ao quadrado mais 1, vamos elevar a quinta e vamos derivar. Quanto é essa derivada? Então, o que a gente faz é, esse cara você esconde como sendo u, então é derivada de u à quinta. Derivada de u à quinta é 5u à quarta vezes u'. Perfeito? Agora, o que eu poderia ter é a derivada com relação a x de 5 elevado a x quadrado mais 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho agora uma exponencial com base 5, né? Tem muita gente que pega esse cara e joga aqui e tira 1 lá em cima. Isso é errado, tá? Isso aqui não é função potência, isso é função exponencial. Então, o que a gente faz? A derivada, como que eu derivo 5 elevado a u? É 5 elevado a u vezes logaritmo natural de 5 vezes u'. É bem diferente, ok? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? E claro que agora fica no ar uma pergunta, né? Se eu tivesse uma função de x elevado a outra função de x, será que eu sei derivar? Eu vou apresentar uma estratégia para vocês que é baseada em derivação logarítmica, tá? Mas é só um exemplo ilustrativo, ok? Vamos supor que eu tenho essa função aqui, depois eu vou fazer mais exercícios sobre isso, tá? Suponha que eu tenha x elevado a x. Claro que aqui o x é positivo, tá? Por que o x é positivo? Porque isso não é nem função potência e nem função exponencial. Mas, se você pegar um x negativo, você vai ter problema, tá? Ok? Claro que menos 2 elevado a menos 2 não tem problema. Mas se você pegar, por exemplo, menos π e elevar a menos π, isso não faz sentido no campo real. Ok? Então, é só um cuidado para a gente ter. Tá? Agora, será que com as ferramentas que eu tenho até agora, eu sei derivar isso? Então, fatos. Isso não é nem função potência, não pode usar a regra da potência, ou seja, a regra do tombo, e não pode usar função exponencial. Porque na função potência, esse cara tem que ser fixo, e esse varia. Certo? E na função exponencial, esse cara tem que ser fixo, e esse varia. Ok? Então, estratégia baseado é equivalente à derivação logarítmica. Eu pego o f de x e escrevo desse jeito. Exponencial do log, tá vendo? De x elevado a x. Por que eu faço isso? Porque exponencial do log de alguém é o próprio alguém. Exatamente porque exponencial e log são inversas uma da outra. Agora, o que eu ganho com isso? Por que eu estou usando o log aqui? Porque ele vai derrubar esse expoente. E daí cai num campo que eu já conheço. Então, isso é exponencial de x ln de x. E agora, o que eu tenho aqui? A derivada nada mais é do que a derivada de A na U. Agora, o U aí é o x ln de x. E como que eu derivo ln de U? Oh, perdão, exponencial de U. É o próprio E na U vezes U'. Então, eu já vou aqui, ó. Quanto que é na U? Esse cara aqui, quem é? É exatamente esse cara, que é exatamente o x a x. Estão percebendo? Então, esse aqui é exatamente o x elevado a x, inicial. É a função original. Só que agora você tem que derivar x ln de x, ou seja, a derivada do x, que é 1,
vezes ln de x, mais x vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, x elevado a x, que multiplica ln de x mais 1. Ok? E a estratégia é sempre a mesma, tá? Se você, então eu vou fazer um comentário aqui, suponha que você tem uma função f de x elevado a uma função g de x e você quer derivar com relação a x. Então, o que você faz primeiro? Escreve isso como exponencial do log de f de x elevado a g de x. E vamos lá, derivada. Ainda não vou derivar. Quanto que dá isso? Exponencial. Agora, esse é o motivo de ter usado essa estratégia, né? Para derrubar o expoente. Então, fica g de x ln de f de x. Tá? Linha. Agora, eu posso derivar, porque esse cara aqui, eu vou chamar ele de u. Né? E quanto que é a derivada de e na u? É o próprio e na u, certo? É o próprio e na u vezes o u'. E agora, observa que esse cara nada mais é do que a minha função original, né? Então, esse aqui é o f de x elevado a g de x, só que agora eu tenho que multiplicar pela derivada desse cara aí. Então, eu vou derivar o g de x, porque eu tenho um produto aí, né? Multiplicar pelo ln do f de x, mais, agora o g de x vezes a derivada do ln de f de x. Quanto que é a derivada de ln de u? É exatamente u' sobre u. Tá? Ou seja, o que eu acabei de mostrar para vocês aqui foi um monstrinho aí, né? Ninguém decora isso, por favor, tá? Isso aí é mais para ilustrar a técnica, tá? Mas de alguma forma, se o f for seno de x e o g for cosseno de x, eu sei derivar seno de x elevado a cosseno de x, que é exatamente seno de x elevado a cosseno de x vezes derivado do cosseno vezes ln do seno mais cosseno vezes derivado do seno dividido pelo seno. Ok? É pelo menos para ilustrar para vocês. Vocês vão ter exercícios, né? Então, se quiser, coloca aí como uma meta. Derivar seno de x elevado a cosseno de x. Derivado com relação a x. Quanto dá? Ok? Então, você vê que a gente aprendeu técnicas aí para derivar coisas bem relevantes. Tá? E agora um último comentário. Esse comentário é bem importante. É exatamente voltando à conversa sobre o número e, tá? É o último comentário que é feito na sessão. O número e. Tá? Só lembrando uma coisa. Na verdade, eu vou apresentar para vocês um algoritmo para aproximar o número e, tá? Então, vamos fazer alguns comentários aqui. Tá? Se a gente pegar uma base da função exponencial maior que 1, a gente sabe que o gráfico é mais ou menos isso aqui. Tá? Então, se a base for maior que 1, o gráfico é mais ou menos isso aqui. O que eu poderia fazer é chegar aqui nesse ponto, do 0, 1, e pedir qual a inclinação, né? Certo? Então, se a função é a elevado a x, se isso aqui for y igual a elevado a x, a derivada a gente sabe quanto que é, né? A elevado a x vezes ln de a. Ok? Lá atrás, eu até deixei uma atividade de GeoGebra para vocês. Eu quis convencê-los de que existe uma base A maior que 1, para o qual essa inclinação aqui é 1. Ou seja, esse ângulo é 45 graus. Ou seja, esse ângulo é π sobre 2 radianos. Eu deixei uma atividade de GeoGebra para vocês aceitarem isso. Que existe uma base para o qual a inclinação dessa reta verde aqui, certo? Essa reta é tangente ao gráfico da função a elevado a x no ponto de abscissa 0, né? Que é o ponto 0,1, tá? E a gente batizou esse cara de e. Estão lembrados? Então é isso aí. O e nada mais é do que a base da exponencial para o qual a inclinação da tangente a função exponencial no 0,1 seja 1. Aqui eu errei, tá? Não é π sobre 2, né? 45 graus é π sobre 4. Então, eu vou ajustando esse cara aqui de tal forma que essa inclinação aqui, ela fica exatamente com um ângulo aí, né? De π sobre 4 radianos, ou seja, essa inclinação é 1, tá? Então, aqui está x e aqui está y. Então, esse é o e, tá? Então, o e
a gente falou um pouquinho da existência dele, tá? Ele existe. Agora, será que a gente sabe quanto é? Muitos de vocês vão dizer que o E é mais ou menos 271, né? Então, aqui está y igual a n na x, né? Então, o E é mais ou menos 2,71. Ok, mas vamos tentar ver que realmente é isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, já que eu falei do E, tá? Eu preciso fazer umas continhas e vamos fazer as contas. O princípio de tudo é isso aqui, ó. F de x igual a Ln de x. Vê se vocês entendem a minha argumentação. Se f de x é igual a ln de x, quanto que é a derivada? Acabamos de aprender, é 1 sobre x. Então, o que isso me dá? Isso me dá as inclinações da função log em qualquer ponto que você me der. Beleza? Então, tá bom. Então, quanto que é a derivada no ponto 1? É 1 sobre 1, que é 1. Tá? Então, observe. 1 é a derivada no ponto 1. Isso é o limite quando h tende a 0. Agora, a definição da derivada. Eu vou pegar f no vizinho do 1, que é f de 1 mais h, vou subtrair por f de 1 e vou dividir por h. O autor até ele já muda a notação. Esse é o limite. Em vez do h, vou pegar o x. Em vez de chamar de h o vizinho do zero aqui, tá? Em vez de chamar de h, ele simplesmente está mudando a notação e está chamando esse vizinho aqui de x, ok? Então, é f do vizinho do 1, que é 1 mais x aí, né? Menos f do 1 dividido por x, só para ir para a variável x, tá? Agora, quanto que dá esse limite? Isso é o limite quando o x tende a 0, tá? Eu vou deixar o x aqui. Agora, quanto que é f de 1 mais x? Bom, a f está aqui, né? Então, f de 1 mais x é logaritmo de 1 mais x. Então, o logaritmo natural de 1 mais x. Menos, quanto que é f de 1? É o logaritmo natural de 1. Log de 1 é 0, né? Porque e na 0 é 1. Então, se e na 0 é 1, né? O 0 é elevado em 1. Então, o log vai fazer o caminho de volta, né? Vai trazer o 1 no 0. Então, isso aqui é igual, vamos apagar aqui. Isso é igual ao limite, quando x tende a 0, de ln de 1 mais x dividido por x. Porque o log de 1 é 0. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa conta. Esse é o limite, quando x tende a 0. Vou apagar essa manchinha. Observe o seguinte, esse cara que está aqui, ó, o x, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, 1 sobre x vezes, tá ok? Então, normalmente a gente pega o expoente e derruba, agora a gente vai subir ele, tá? Então, exatamente o ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, tá? E agora tem uma coisa interessante aqui, que a função log ela é contínua, ok? A gente está dizendo que o limite quando x tende a 0 do log disso aqui é 1. Já que a função log é contínua, esse cara aqui tem que ir para onde, né? Já que ela é contínua, eu posso escrever desse jeito, ó. Isso é igual ao log do limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, o log saiu, ele permuta com, né, o log pode sair do limite, tá? Já que a função é contínua. Porque se esse limite disso aqui, quando x tende a 0, existir, certo? Significa que isso aqui vai para alguém. Então, o log disso aqui vai para o log de aquele alguém. Então, eu posso fazer isso, tá? Então, agora observe o seguinte, aí que é a argumentação. O log desse cara está dando 1. Qual o real para o qual o log desse real dá 1? É o E. Então, aí a gente ganhou de lambuja um resultado, que o E é o limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Vou até avançar para a próxima tela aqui. Acabei de dizer para você que o E é o limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Esse resultado é bem importante. Isso é uma caracterização do E através de um limite, tá? Tem muitos livros que usam isso como a definição do número E, tá? O Stewart, eu gosto da forma que ele faz, porque ele faz uma construção primeiro geométrica, entender a existência e depois, usando regras de derivação, aproximar ele, tá? Então, isso está dizendo o seguinte para a gente, que independente da forma que você vá para 0, esses números aqui se aproximam de E, tá? Uma brincadeirinha para vocês fazerem lá no GeoGebra. Tá?
Pega, por exemplo, esse número aqui, ó, 1 mais, pega um x perto de zero, então 0,1, e eleva a 1 sobre 0,1, ou seja, isso é 10, né? Então, o que eu tenho aqui? 1,01 elevado a 10. O que acontece com 1,01 elevado a 10? Percebam que isso já dá 2 ponto alguma coisa. Agora, eu vou pegar um x mais perto de zero ainda. Então, 1 mais 0,01 eleva a 1 sobre 0,01, ou seja, 1,01 elevado a 100. Se esse cara aqui for o 0,001, você vai ter esse número aqui, ó, elevado a 1000. Percebam que esse cara está se aproximando de 1, só que o expoente está indo para o infinito, está crescendo, né? Então, cuidar. Se a base aqui está indo para 1, você não pode garantir que o número está indo para 1, porque aqui você está fazendo 1000 vezes esse cara, né? E observem que vai lá no GeoGebra e pede para ele. Isso certamente está perto de 2,71. Ok? Eu quero fazer mais um comentário sobre esse limite aqui, ó, tá? Aqui o x vai para zero, então vamos pegar alguns valores de x próximos de zero, tá? Então eu vou pegar x desse jeito, ó. Eu vou pegar x dessa forma, 1 sobre n, onde o n é 1, 2, 3, então é 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, e aí vai, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, ok? E eu quero que vocês observem o seguinte, à medida que o n vai para o infinito, o que acontece com o x? Ele vai para zero. Então, eu vou reescrever esse limite aqui, né? Então, o e também pode ser escrito desse jeito, o limite. À medida que o x vai para zero, o n vai para o infinito. Então, o n vai para o infinito. Eu estou migrando a variável x aqui agora para a variável n, ok? 1 mais. Quem é o x? O x aqui são caras da forma 1 sobre n, né? Perfeito? E se o x é 1 sobre n, quanto que é 1 sobre x? É exatamente o n. Porque deu 1 sobre x, o n vai para lá e o x desce. Tá? É o n. Isso aqui eu vou até fazer uma marcação nele, porque isso daqui é a forma mais normal de você apresentar o número e, tá? O número e é o limite quando n cresce de 1 mais 1 sobre n elevado a n, tá? E uma análise grosseira, e aí vocês têm que ter cuidado, se o n fica grande, o que acontece com 1 sobre n? Ele vai para zero, só que o n está indo para o infinito. Então, 1 mais alguém que está indo para zero, né? Esse cara aqui, ó, ele está indo para onde? Para 1, certo? E o expoente está indo para o infinito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado no cálculo, tá? Esse cara aqui está indo para 1. Certo? E esse cara aqui está indo para o infinito. Então, eu tenho uma coisa que está se aproximando de 1, elevado a uma coisa que está crescendo muito. E nesse caso, esse cara aqui está indo para o número e, tá? Então, quando eu falei para vocês fazerem essas contas aqui, ó, nesse primeiro exemplo, é equivalente a pegar o n como sendo 10. Então, 1 mais 1/10 elevado a 10. Nesse caso aqui, você pega o n como sendo 100. Então, para brincar aí com a calculadora, né? Pega o n e 1 mais 1 sobre ele elevado a ele. Só que ele pega, por exemplo, n igual a 10, n igual a 100, n igual a 1000, n igual a 10.000, n igual a 100.000, n igual a 1 milhão. E perceba que esses números aqui, eles vão se aproximar de alguma coisa. 2,71 e aí vai. Essa alguma coisa é exatamente o número. Vamos apagar aqui. Essa alguma coisa aqui é exatamente o número E. Perfeito? Então, aí você tem uma caracterização do E, né? Através de um processo algorítmico, ok? Conforme o N vai crescendo, aqui, esse cara vai se aproximando de E. Perfeito? Vídeo que deve ter sido bem longo, tá? Mas, enfim, falamos de log e muitas propriedades bacanas, tá? Essência da sessão, saber derivar a função log, tá? Ok? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!